Muito bem, vamos retomar. Eu quero atender aí um pedido da Denilde no final da aula passada, porque eu precisei atropelar aí, né, O Saulo as estava com partes, pressa. a parte final do capítulo 9. Então, quero atender o seu pedido, Denilde, de voltar a considerar essas questões aí, especialmente o verso 22 e 23, que traz um certo conflito para nós aí, algo de difícil entendimento, né, quando a gente lê o texto. E eu apresentei já algumas alternativas de compreensão, né, desse texto, e quando você tem mais do que uma possibilidade, você tem alternativas, então isso já traz consigo a ideia de que o texto não é facilmente compreendido, né? Não há uma facilidade de compreender, de interpretá-lo. A gente precisa, para compreender, retomar, né, o assunto do capítulo 9, que está falando dos sacrifícios, mas em termos daquilo que acontecia no tabernáculo. Por isso que ele pega aí os utensílios do tabernáculo e tal, e o que acontecia ali. Aí ele vai fazer a comparação do que acontecia ali e do próprio tabernáculo com a superioridade, tanto da própria do tabernáculo celestial, onde Cristo entra, e a superioridade também do próprio sacrifício de Cristo, né, em comparação com os sacrifícios que ali no tabernáculo eram realizados. Ele diz, né, apresentando um princípio de que quando há um testamento, esse testamento só entra em vigor com a morte do testador. Então, a necessidade aí de que se vai haver uma nova aliança, precisa também ter a morte, né, do testador. E ele, então, começa a dizer aí no verso 18, né, ele diz isso, ele começa a dizer no verso 29 que, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e sopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Então, ele está dizendo que, assim como a antiga aliança, ela também teve a morte do testador, né? Teve a morte aí substitutivamente, né? De um cordeiro, houve o derramamento de sangue, então a nova aliança também tem essa mesma necessidade. Ele diz aí que não apenas, né, o sangue aspergiu o livro da aliança e também o próprio povo, né? Ele vai continuar dizendo que esse é o sangue, o que o Moisés disse, né? Esse é o sangue da aliança que Deus ordenou. Da mesma forma, também aspergiu sangue. Então, não foi apenas só sobre o livro, só sobre o povo. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o próprio tabernáculo, né? Então, o tabernáculo todo foi aspergido com sangue, bem como os utensílios. Então, veja, nós temos aí na antiga aliança a aspersão com sangue do livro da aliança, do povo como um todo, né? O tabernáculo e os utensílios que eram ali aquelas coisas internas do tabernáculo para o culto. E, verso 22, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, quase todas as coisas, porque nem todas as coisas eram purificadas com sangue, né? Números 23, o próprio Êxodo 19, vai falar lá sobre coisas que são purificadas com água, né? Ou com fogo. Então, algumas coisas no Antigo Testamento eram purificadas com a lavagem com água. Roupas, por exemplo, dos soldados que iam para as batalhas, a própria roupa do sacerdote. Então, algumas coisas eram purificadas com água. Então, ele diz aqui, lembrando isso, que, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. As coisas que são purificadas com sangue, que mais são pertinentes aqui, são essas, né? Que ele mencionou: o livro da aliança, o povo, o tabernáculo
e os utensílios do tabernáculo. Aí ele vai seguindo com o raciocínio, e ele diz, então, portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. As coisas que são figuras das que estão no céu era o próprio tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Isso parece implicar que as coisas celestiais, elas se tornaram impuras, ou seja, que o sacrifício de Cristo veio trazer purificação para as coisas celestiais. Isto, às vezes, tem sido explicado como a necessidade do sacrifício de Cristo em função daquilo que aconteceu, né, lá na rebelião de Lúcifer. Então, de alguma forma, as coisas próprias celestiais ficaram impuras, né? E que o sangue de Cristo na cruz também trouxe, né, renovação para esse aspecto das coisas celestiais. Uma outra questão também usada, ou uma outra possibilidade de resposta, é que, uma vez que os pecados são cometidos contra Deus, então eles têm dimensões eternas, né? Ele tem dimensões que vão além das coisas terrenas. Então, aí, portanto, coisas celestiais. Então, como os pecados afetam a Deus e Deus é eterno, então o sangue de Cristo, a superioridade do sacrifício de Cristo, seria necessário em função de que o sangue de animais trariam purificação para as coisas nas dimensões terrenas apenas, né? Na possibilidade da realização dos cultos, mas não resolveriam as questões relacionadas a Deus, ou a dimensão eterna, né, que o pecado contra Deus implica. Essa é uma outra possibilidade. A terceira, e eu prefiro essa terceira, a terceira é que as coisas do tabernáculo, elas eram purificadas porque elas eram o meio pelo qual as pessoas se achegavam a Deus, né? Então, as pessoas vinham para ali para prestar culto. E como essas pessoas são pecadoras, aquilo que elas tocam, ou a presença delas junto a essas coisas, tornam essas coisas impuras. Por esta razão, os utensílios do tabernáculo eram, então, purificados com o sangue desses animais. Uma vez que agora os pecadores vão se chegar a Deus, então a aproximação deles diante de Deus em seus pecados tornariam as coisas celestiais impuras. Então, a superioridade do sacrifício de Cristo purifica esses pecadores, ou seja, remove o pecado deles, possibilitando a entrada deles no santuário celestial, ou seja, a entrada deles no santíssimo lugar, a entrada deles na presença de Deus para a adoração, sem mais o risco de que, estando em seus pecados ainda, eles tornassem as coisas celestiais impuras. Ok? Isso vai combinar melhor com o contexto e com o avanço do raciocínio do escritor, que vai chegar lá no final do capítulo 10, dizendo para nós, né, a partir do verso 19, exatamente isso. Portanto, irmãos, né, tendo coragem para entrarmos no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Ou seja, eles não poderiam, se não fosse o sangue de Jesus. Por quê? Se eles pudessem entrar no santíssimo lugar em seus pecados, eles tornariam o lugar santíssimo ou as coisas celestiais impuras. Mas como o sacrifício superior de Cristo
remove, retira deles o pecado, então eles podem entrar com coragem e ousadia no lugar santíssimo para adorar, sem que as coisas celestiais se tornem impuras. É esta a razão porque ele já tinha dito para nós que o véu que separava o santo lugar do Santíssimo, em permanecendo, indicava que o lugar não estava aberto, o acesso não estava franqueado. E não podia estar franqueado justamente por causa disso. Porque se o pecador entra na presença de Deus, ou se o pecador entra no lugar celestial em seus pecados, ele contamina o ambiente, ele contamina tudo o que ali está. Mas uma vez que Cristo se ofereceu na cruz e retirou o pecado, então o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, ou seja, ele foi removido, o acesso foi plenamente franqueado, sem mais nenhum perigo de que o pecado em nós ainda pudesse comprometer a pureza da presença de Deus ou a pureza do Santíssimo Lugar, ok? Então, essa me parece ser uma explicação mais adequada para o contexto aqui do que está tentando ensinar, né, a sua congregação, esse pastor que prega ou escreve esse sermão dirigindo-se a ela. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro, né? Ele está falando da permanência, da eficácia do sangue de Cristo, ou seja, não é um sacrifício repetido, não é mais um pecador que entra no lugar santíssimo e cada vez que ele entra lá, ele tem que levar sangue, porque o sangue não remove o pecado. Então, cada vez que ele entra, ele tem que ir com o sangue de um sacrifício que o tenha precedido. Tá? E como esse pecado não remove o seu pecado, toda vez que ele entra, ele não pode entrar sem o sangue. Jesus não. Jesus, a eficácia do sacrifício de Cristo foi tão perfeita que ele não precisa mais, né? E assim também nem nós precisamos mais de nenhum sacrifício, porque o seu sacrifício removeu efetivamente o nosso pecado. Também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas. E essa de uma vez por todas aqui é importante, né? É repetido pelo Judas lá quando ele escreve a sua carta, e ele diz que ele se propôs a escrever lá sobre a comunhão, a fé que nos é comum, mas depois ele foi orientado, direcionado pelo Espírito Santo a escrever sobre a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, né? Exatamente a essência do Evangelho, que fala de um sacrifício oferecido, manifestado uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Essa é a efetividade do sacrifício de Cristo, ou seja, aniquilou o pecado. Na linguagem do João, lá na sua primeira carta, né, ele diz no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Ou seja, essa é a eficácia do sacrifício de Jesus, que aniquilou ou tirou, né, de fato, o pecado. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, porque uma vez que ele levou os pecados, e esse levar significou aniquilamento,
significou a remoção dos pecados, não resta mais pecado para ser removido. Então, ele, na volta, ele não volta como sumo sacerdote que voltava do Santo dos Santos, mas quando tivesse que voltar para lá, ele tinha que fazer novo sacrifício. Jesus vai voltar agora, vai vir na sua segunda vinda, mas não mais por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Essa salvação aqui dos que esperam por ele é a consumação, né, dessa salvação que foi inaugurada pela cruz e efetivada em cada um de nós mediante a fé, ou seja, no momento em que nós cremos em Cristo. Essa salvação que já aconteceu de um certo ponto de vista, ela está acontecendo de um outro ponto de vista e ela acontecerá, ela ainda é um evento futuro de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista do passado, ou seja, os crentes já são salvos, a salvação aí significa a libertação do pecado, né? A libertação do domínio do pecado. A salvação que está em curso, que é esse processo chamado santificação, essa salvação que está acontecendo no tempo presente, diz respeito a nossa relação ainda com a influência do pecado. Nós vivemos no mundo caído, nós vivemos no meio de uma sociedade caída, corrupta, né? Então, nós estamos hoje aí lidando com o desejo pela santidade, o desejo pela presença de Deus, por uma vida no lugar santíssimo, mas, ao mesmo tempo, estamos num ambiente influenciado pelo pecado, que, obviamente, nos influencia. Razão porque Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, lá em João 13, e o Pedro disse, não só os pés, mas o corpo todo, Jesus diz, aqueles que já foram lavados, né, não precisam ser lavados, senão os pés, fazendo uma referência de que hoje, no que diz respeito aos nossos pecados atuais, não é a nossa vida, não é o corpo inteiro que se perde, mas numa linguagem figurativa, é apenas a poeira do caminho que percorremos que se apega aos nossos pés, daí então a necessidade da constância do lava-pés. Lava-pés que não é outra coisa senão aquilo que o João coloca para nós lá na primeira carta, no capítulo 1, dizendo para nós que aqueles que estão em comunhão com Deus, né? Aqueles que estão em comunhão com Deus, se estão em comunhão com Deus, eles andam na luz, né? Diz o João lá. Eu estou procurando aqui, tentando abrir aqui em João, no seu capítulo 1, quando ele diz assim, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí implica em que a gente não negue que a gente tenha cometido pecado, a gente não negue que a gente tem pecado e admitindo que a gente tem pecado e que a gente comete pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o que, metaforicamente, seria o lava-pés lá de Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João. Então, essa salvação, né, está acontecendo no tempo presente. E a salvação que ainda acontecerá, que ele tem em vista aqui, né, que ele vai voltar para a salvação dos que nele e dos que esperam por ele, essa salvação é a nossa separação, ou seja, é o momento quando nós seremos tirados desse ambiente de pecado, né? Então, salvação passada, libertação do pecado.
salvação presente, libertação da influência do pecado. E salvação futura, a libertação da presença do pecado, razão porque nós seremos tirados, né, deste mundo, que também será destruído, e dará lugar ao novo céu e nova terra, e nós estaremos nesse novo céu e nova terra, conforme a descrição do João também, lá no livro do Apocalipse, quando ele descreve no capítulo 21 a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o meu povo e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram, ou seja, estaremos vivendo uma nova realidade. Essa é a consumação, então, dessa salvação, que tem essas três dimensões: passado, presente e futuro. Sindenilde tem uma mãozinha aí levantada na tela. É verdade, esqueci. Na hora que o senhor estava falando lá de aspergir, lá no tabernáculo, e está escrito aqui, livros são as tábuas da lei mesmo? Isso. Que estava dentro da arca? Como é que vai aspergir se está dentro da arca? Então, no momento da aliança ali, né, no momento que ele está falando aqui que isso está acontecendo, é aquele texto que ainda está no capítulo 34 do livro do Êxodo. Quando ele fala como foi celebrada, né, a antiga aliança. Então, as tábuas da lei, os livros da lei a que ele faz referência aí, estão em posse de Moisés, né? Que esse código, né, da lei, ele é resumido aí no capítulo 20 de Êxodo, Êxodo 20. Que são os 10 mandamentos. Eles são resumidos aí, e aí ele vai falar da celebração da aliança. Então isso aconteceu uma vez só, né? O que Hebreus fala, ele está só relembrando a história. Ele está relembrando isso. Ele está relembrando a celebração da aliança, que aparece no capítulo 32, eu estou tentando encontrar aqui. No capítulo 32... Não, peraí. O senhor falou 34, deixa eu ver. Foi 34 que eu falei? Cadê? Gente, cadê meu texto? Às vezes eu marco com caneta para eu não me perder. Mas não é fácil achar assim. Confundi aqui nas minhas anotações. Vamos lá. Espera um pouquinho que eu já acho, tá? Eu me confundi. É 24 e não 34. É 24. Por isso que eu estou com dificuldade de encontrar aqui. Então, ele começa aí no verso 6, por exemplo, dizendo que Moisés pegou metade do sangue, né, do sacrifício, colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Então, aí ele está ungindo, né, os utensílios. Também tomou o livro da aliança, e o livro da aliança que, resumidamente, os 10 mandamentos que foram apresentados ali no capítulo 20. Tomou o livro da aliança e leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo. Veja que ele está lembrando lá, né? Sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Então, ali é aquele texto que o autor está fazendo referência aqui no nosso, né? Lembrando as coisas que são purificadas com sangue
segundo a lei do Antigo Testamento. Ah, tá. Obrigada. Tá? O autor vai prosseguir agora, na mesma linha de argumentos, ele ainda está, né, com o tema do santuário e os sacrifícios que são feitos ali. Mas aqui ele vai trabalhar mais a questão do resultado, né, da eficácia desse sacrifício. Por isso ele vai continuar aí no capítulo 10. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e sombra que ele já havia mencionado lá no capítulo 8, verso 5, né? Falando que todo o tabernáculo ali, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os quais servem naquilo que é figura, né? Figura e sombra das coisas celestiais, né? Então, ele já tinha usado essa ideia da sombra, do tipo, né? Aplicando isso ao tabernáculo, mas ele já tinha também feito essa mesma afirmação sobre os sacrifícios que são feitos ali no tabernáculo. E agora ele fala de novo, né, que sendo a lei, veja, o tabernáculo, os sacrifícios, e agora aqui a própria lei, né, é sombra de bens futuros, ou seja, é tipo de um antítipo. Essas coisas todas apontavam para algo, para uma realidade, para uma substância, né, que viria a mais à frente. E não a imagem exata das coisas boas. Né? Então, a lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas coisas. Então, elas não tomam o lugar principal. Elas apontam, elas existem em função do principal. Elas apontam para o principal. Se você quiser usar aí uma analogia, a gente pode dizer que, assim como João Batista, ele é precursor de Jesus, então a lei, o tabernáculo, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles são o João Batista dessas realidades, né? Da realidade que vem agora na figura de Cristo e nos ofícios de Cristo, né? Especialmente aí ele como sumo sacerdote, que é o tema predominante aqui do autor da carta aos Hebreus. Essas coisas sendo sombras, né, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas. O que é aperfeiçoar aqui, né? Seria remover o pecado, aquela discussão que a gente teve na aula passada sobre a religião, né? A verdadeira religião. A religião, por definição, ela deveria religar as pessoas a Deus. Não é? Então, toda religião, por definição, deveria fazer isso. Só que há modos de entender como isso pode ser feito ou deve ser feito, dependendo da religião. Se é uma religião, e aí podemos considerar todas as religiões à parte do cristianismo, todas as religiões entendem que essa religação se dá por meio do esforço, da prática e da conduta de cada um de nós que procura melhorar a própria vida ou com boas obras, boas ações, procura contrabalancear com as más obras, de tal modo que, no final das contas, está em boas relações com Deus, está aí religado com Deus, aqueles que forem mais positivos do que negativos. Então, no final da conta, pesa-se na balança, então as suas boas obras são em número e em peso maiores do que as suas más obras. Então, você está em boas relações com Deus. Esse é o conceito geral, né,
da maioria, de todas as religiões, que são as religiões que entendem, né, que a caminhada para o céu se dá daqui para lá e depende do esforço e da conduta de cada um de nós. A fé cristã vai desconstruir todo esse mundo religioso aí. Ela vai dizer que não há nenhuma possibilidade de isso acontecer, a menos que o próprio Deus, a quem nós ofendemos, ele tome a iniciativa de ser misericordioso, e sendo misericordioso, ele venha nos buscar onde nós estamos perdidos, não há qualquer chance, qualquer possibilidade de nós nos salvarmos a nós mesmos. Esta é a má notícia da fé cristã. A boa notícia da fé cristã é que Deus efetivamente foi misericordioso, ele veio onde nós estamos e ele nos buscou, nos achou e nos levou para ele. Não na base dos nossos méritos, mas na base do sacrifício perfeito de Cristo. Nesse sentido, a fé cristã ou o cristianismo nem devia se chamar religião. Nesse sentido, se religião é aquilo que as religiões pregam acerca de como eu mesmo me religo, me reconecto com Deus, então a fé cristã não deveria ser chamado de religião, né? Ela é uma obra de Deus que efetivamente cumpriu aquilo que, por definição, a religião ou as religiões deveriam fazer, mas nunca efetivamente fizeram. Então, é nesse aspecto que o escritor está dizendo que, sendo sombra das realidades futuras, jamais aperfeiçoaram, jamais cumpriram aquilo que prometiam, ou seja, jamais religaram qualquer pessoa a Deus de fato. Então, não pode jamais aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Quer dizer, esses sacrifícios são repetidos por quê? Porque eles não são eficazes, eles não aperfeiçoam. Então, a pessoa que entende, a partir do seu conceito religioso, de que ela tem que produzir a sua própria salvação, ela está num efeito gangorra. Um dia ela está no alto, ela está salva, ela está segura, ela está de bem com Deus, e no outro momento ela despenca e ela está mal com Deus. Não é? Aí ela fica insegura. Por quê? Quando ela morrer, quando a morte chegar, em que posição ela vai estar? Ela vai estar na parte de cima ou na parte de baixo? Ela não sabe. Por isso, é muito improvável que uma pessoa, e aí eu incluo pessoas que estão dentro da realidade da fé cristã, uma pessoa que acredite, né, que a salvação dependa do seu desempenho e da sua performance, é impossível que ela tenha certeza de salvação. Porque ela não pode ter certeza dessa salvação. Então, se a salvação, em última instância, depende do desempenho dela, ela nunca vai saber. Ela nunca vai saber se, quando a morte chegar, se ela vai estar na parte de cima ou na parte de baixo dessa gangorra. E aí, uma pessoa que ela não está segura da sua salvação, ou seja, ela não está segura da sua relação com Deus, ela vai ser um crente cheio de dúvida, inseguro e, portanto, não produtivo. Ele vai ficar sempre lidando com as suas incertezas e as suas inseguranças na sua relação com Deus. Então, ele não tem tempo, não tem espaço, ele não tem liberdade para trabalhar e para se entregar, né, a uma vida produtiva com Deus. Ele está sempre preocupado
se agora ele está salvo, se daqui a pouco ele vai continuar salvo e assim por diante. Por isso, esse adorador aí, ele tem que voltar constantemente lá a oferecer sacrifício. Então, esse pecador aí, essa pessoa dessa religião, e aí eu incluí, porque no meio da fé cristã tem muitos crentes que foram instruídos assim, e creem assim, e vivem na mesma gangorra. Essas pessoas, elas estão tendo sempre que voltar. Elas estão sempre tendo que voltar a Deus para acertar as contas com Deus. Né? Embora isso seja verdadeiro, a gente sempre está voltando, porque a gente peca. Eu acabei de ler aqui o capítulo 1 de 1 João, a gente peca. A diferença é que os pecados cometidos pelos crentes, não têm mais sobre eles poder condenatório. Não tem mais poder de condenação. Romanos 8:1. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Os nossos pecados, eles estão mais dentro daquela dimensão da relação paternal e maternal. Os filhos amam os pais, mas pecam contra os pais. Mas a relação filial não é quebrada. Eles permanecem filhos. E os filhos que amam os pais, quando pecam contra o amor dos pais, eles buscam de imediato a reconciliação. Não porque eles foram desfiliados, mas porque aquele que peca contra o amor, ele não suporta o peso de pecar contra aquele que lhe faz bem. Então, é isso que nos move do pecado para a confissão, como João disse lá no primeiro capítulo da sua carta. Pastor, sim. É nesse sentido, então, que um crente não pode apostatar? Há uma discussão muito grande sobre essa questão da apostasia, o que seria ela, né? O João... Decorebamente, apostasia é o abandono da fé. Sim, seria o afastamento, né, definitivo da fé. O João fala isso em termos de pecado que é para a vida e pecado que é para a morte, né? Jesus fala em termos de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isso, né? Aqui para o autor de Hebreus, e ele trata da questão da apostasia aqui também, ele trata como uma questão de nós estamos salvos, mas ao mesmo tempo estamos num processo de salvação. Ninguém está num processo de salvação se não foi salvo de início. Então, nós estamos num processo de salvação porque já fomos salvos. Então, dentro desse processo de salvação, o sinal mais seguro para nós de que essa salvação realmente ocorreu, a prova definitiva de que essa salvação de fato ocorreu, é a perseverança dos santos. O grau maior, né, de prova de que a salvação teve realmente o seu início é a perseverança dos santos. Toda a linguagem que o autor de Hebreus está usando aqui, e eu disse, né, que tem um tom pastoral, é preocupado com a ilusão. A ilusão de que, e o Paulo também lida com isso lá na carta aos Romanos, a ilusão de que eu posso ser salvo, mas não ter qualquer apreço por minha própria salvação.
Ou seja, eu achar que a salvação é algo que Deus já me deu e não importa como eu vivo agora, porque está tudo certo entre eu e ele. Isso é o que a gente conhece aí, né, de Franz Schaeffer como a graça barata. Ou seja, é ter um pensamento muito reduzido do que seja efetivamente a graça. O Paulo diz, lá respondendo a essa questão no capítulo 6, ele diz: como é que nós, que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo nele? Quem morreu, morreu. Né? Não tem jeito de voltar à vida depois que morre. Então, ou o sujeito nasceu de novo, e com todo o embaraço, com toda a fraqueza, com toda a possibilidade de queda, por causa da influência do mundo pecaminoso onde ele habita, ou ele nasceu de novo e ele vive, ou ele não nasceu de novo. Como é que nós vamos saber, né, isso? Exatamente, é aí que entra o significado da apostasia. Então, a apostasia não significaria eu entrei, vivi durante algum tempo na graça, eu nasci de novo e vivi essa nova vida durante algum tempo, e depois eu deliberadamente decidi, escolhi voltar para a vida de morto. Não há essa possibilidade. A apostasia seria uma comprovação de que a salvação inicial nunca aconteceu. Né? Embora essa é a minha posição, mas não há consenso. Há muitas pessoas que têm posicionamentos distintos desse, né? E até fazem interpretação dos mesmos textos de provas que eu apresento, eles podem apresentar os mesmos textos fazendo uma interpretação diferente desses textos. Né? Mas dentro de um sistema teológico que eu compreendo ser mais assim mais convincente, né, do ponto de vista bíblico, eu entendo que o evangelho ele falharia se ele me salvasse hoje para me deixar me perder amanhã. E sendo o evangelho o poder de Deus para salvar, então o evangelho não pode falhar. Porque o evangelho não é uma filosofia humana, não é uma religião humanamente imaginada. É o poder de Deus que veio a nós. E o poder de Deus não pode falhar naquilo que se propõe. Isaías disse, né, que a minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre o que me apraz e ela volta com fruto, ela não volta de mãos vazias. Então, todas as determinações de Deus não podem ser frustradas. Muito Essa coerente. foi a conclusão do Jó, inclusive, no final do seu período intenso de prova, quando ele falou: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. E não pode mesmo. Nem ele mesmo pôde cair diante de uma provação tão intensa e tão sofrida, porque porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Nossa, muito, muito coerente. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, esse crente, ele não está aqui, à luz do verso 1 do capítulo 10, ele não está nessa gangorra como os judeus do Antigo Testamento estavam, tendo que toda hora, né, ou de ano em ano, ter que oferecer os mesmos sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi efetivo e foi eficiente. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos, ou seja, justamente porque eles não cumpriam
né, o propósito o propósito necessário, né, que era aperfeiçoar o adorador, justamente por eles não serem eficazes, eles tiveram que deixar de ser oferecidos. Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência de pecado. Então, nunca mais precisariam oferecer os mesmos sacrifícios. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Veja que interessante. Enquanto para nós, em Cristo, nós somos recordados e devemos recordar a morte de Cristo, e de uma forma muito especial nós fazemos isso em preparação para a ceia do Senhor, e de fato, ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos lembrando a morte de Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham outra função. Eles tinham a função de recordar o pecado dos pecadores. Ou seja, eles tinham a função de fazer com que os pecadores não se esquecessem que eles são pecadores. Eles tinham que ser lembrados que eles são pecadores. No nosso caso, nós somos lembrados da morte de Cristo. Né? E por que nós somos lembrados da morte de Cristo? Justamente para sermos lembrados de que o sacrifício dele eficientemente, eficazmente e efetivamente removeu os nossos pecados. E nós estamos livres para participar da festa, né? A festa da graça, simbolizada aí pela celebração da ceia do Senhor. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, e aí ele vai falar da eficácia, né, do sacrifício de Cristo. Entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, veja, nós estamos falando aqui de duas vontades. Uma vontade provisória, explicitada na doação do sacerdócio do Antigo Testamento, no sistema sacrificial do Antigo Testamento, e agora uma nova vontade. Uma vontade que, quando Cristo, aqui a linguagem de um salmo messiânico, quando o Cristo se apresenta, a vontade de Deus revela que ele não quer mais alguém ou um novo sacerdócio para oferecer as mesmas ofertas e os mesmos holocaustos. Por isso, ao invés de constituir um sacerdócio e um sacerdote, Deus dá a ele um corpo. Ou seja, a necessidade da encarnação. Não apenas como uma questão de identificação com os pecadores, porque todo sacerdote é tomado dentre os homens, designados por Deus dentre os homens, então tem que ser um homem que faça a mediação, mas ele recebe um corpo. Isso significando que a vontade de Deus para ele vai ser diferente, porque enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam o sacrifício de outro, que eram os animais, parece agora que a vontade de Deus para esse novo sacerdote e esse novo sacerdócio é que ele faça uma oferta de si mesmo, por isso lhe dá um corpo. Tá? Mas vamos seguir aí o raciocínio do autor. Então ele diz, né, eis aqui no rolo do livro está escrito: a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, que se oferecessem segundo a lei, agora disse:
eu estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro. O primeiro, aquilo que era a vontade provisória por meio dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nesta vontade, né? Esse segundo é uma segunda vontade, é uma vontade diferente, e é nesta vontade, afirma aí o autor, que fomos santificados. E qual é essa vontade que de fato nos santificou, que de fato nos separou para Deus, nos religou a Deus, que de fato nos aperfeiçoou? A oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então, esta é a segunda vontade de Deus, a primeira vontade provisória, a segunda vontade definitiva. A primeira provisória, sacerdotes designados por Deus dentre os homens para oferecer sacrifício, só que o sacrifício era do outro, era do animal. Agora, na segunda vontade, Deus institui um novo sacerdócio, um novo sacerdote, mas ao dar a ele um corpo, indica que ele próprio vai ser a vítima, ele próprio vai ser não apenas o sacerdote, não apenas o sacerdote, mas ele vai ser, ao mesmo tempo, a própria vítima, o próprio cordeiro. Todo sacerdote se apresenta, ele vai relembrar aqui, né, os processos do sacerdócio do Antigo Testamento. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados, ou seja, não conseguem aperfeiçoar os que se aproximam. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Ele está fazendo referência ao entrar e sair do sumo sacerdote. Ele entra no santuário, no santíssimo lugar, ele entra de uma vez por todas. E ele está assentado, ou seja, quem sentou-se é aquele que concluiu o trabalho, né? Então, o sacerdote, por exemplo, não pode ser descrito como sentado, porque o trabalho dele nunca termina. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai. Jesus pôde se assentar, porque o trabalho dele foi de uma vez por todas, o trabalho dele foi concluído. Ou seja, o trabalho dele cumpriu aquilo a que se propôs, aperfeiçoou os pecadores ou os adoradores. Esperando, daí por diante, que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois com uma só oferta, aperfeiçoou. Aqui a ideia de aperfeiçoar é muito importante, né? E aperfeiçoar, aí traduz a palavra grega teleios. Então, qual é a finalidade do que se faz? E ao final do que se fez, se pergunta, teleios, cumpriu a finalidade? Cumpriu aquilo a que se prometeu? Então, isso é traduzido como aperfeiçoamento ou aperfeiçoar. E aqui ele está declarando que a oferta foi tão eficiente que ela, de fato, fez aquilo que as ofertas do Antigo Testamento jamais puderam fazer. Ela aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja que interessante. Aperfeiçoar significa aprovar. Então, essas pessoas estão aprovadas diante de Deus, elas já estão em comunhão com Deus, elas já estão ligadas a Deus, mas, ao mesmo tempo, elas estão sendo santificadas. Então, numa linguagem que o Paulo usa lá na introdução da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que ele diz lá que os destinatários da sua carta são os santos em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, veja, posicionalmente, qual é a nossa posição na fé cristã? Somos santos. Santos não significa impecabilidade, não significa perfeição. Santo significa separados. Nós somos separados para Deus. E essa separação foi feita pelo poder de Deus. Né?
Lá em Colossenses 2, 12 e 13, a gente lê que nós fomos transportados, né, dos domínios das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, houve uma retirada de uma condição anterior. Nós estávamos sob o domínio das trevas e nós fomos trazidos para um novo domínio. Então, nós fomos santificados, fomos separados. Já pertencemos a esse novo domínio, ao domínio do reino do seu Filho amado. Mas neste domínio, nós estamos vivendo um processo de santificação. É o que ele está colocando aí. E o Espírito Santo, que é o agente desse processo santificador, né? O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando, e aí está o resultado efetivo da nova aliança. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Essa é a efetividade da nova aliança. Aqueles que estão em Cristo agora, eles estão dentro da nova aliança. E estar dentro da nova aliança significa que os seus pecados e suas maldades foram removidas. Né? Deus não se lembra mais, né, dos seus pecados e de suas maldades. E não se lembra porque eles foram efetivamente tirados dali, né? Eles foram removidos de onde eles estavam. Onde há perdão para essas coisas, e de fato houve, e houve dentro da nova aliança, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, nunca mais Jesus virá para morrer na cruz outra vez. Essa é uma palavra de advertência para todos nós. E aqui o pastor dessa congregação, ele está alertando exatamente os membros da sua congregação sobre isso, né? Porque se você abrir mão disso, não resta outro, o caminho já está posto, o caminho já está estabelecido. Se você rejeitar a oferta de salvação de Deus em Cristo, não há mais qualquer alternativa, né? Então, onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Isso implica que, estando na nova aliança, o caminho para Deus está aberto e nós já estamos estamos religados a Deus e estamos em comunhão com Deus. Rejeitando isso, nós abrimos mão do único caminho pelo qual essa religação pode ser efetivamente realizada. E aí não resta nenhuma alternativa para nós. Veja que ele vai retomar isso um pouquinho mais abaixo aqui, quando ele diz no verso 26, né? Se continuarmos intencionalmente no pecado, né? Então, onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Se eu rejeitar isso e viver continuamente, intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, mesmo que receber aqui não seja efetivo, seja um ouvir falar, seja uma compreensão passageira, né? Uma compreensão circunstancial dessas verdades, mas eu não tomei posse dela efetivamente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se não resta mais sacrifício pelos pecados e eu intencionalmente decido permanecer no pecado, o que fica sobre mim? Uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. E aí ele vai lembrar o efeito da lei. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É assim que a lei funciona.
Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, aqui, ao falar de apostasia, nós não estamos falando de algo que efetivamente ocorreu, ou seja, não estamos falando de uma salvação que efetivamente ocorreu, ou seja, o sujeito entrou para a nova aliança, mas depois decidiu sair dela. O que a gente está falando as pessoas estão sendo instruídas, elas estão recebendo a instrução da oferta salvadora de Deus. Algumas pessoas podem dizer não de imediato, ou algumas pessoas podem dizer sim, mas isso não significa que elas se converteram. Como Paulo trabalha, inclusive, dentro do contexto israelita do Antigo Testamento. O Paulo diz que nem todo judeu é israelita. Ou seja, você é descendente de Abraão, você pode ser descendente de Abraão segundo a carne, mas você não é descendente da fé que teve Abraão. Aquela fé lá em Gênesis 15, verso 6, onde ele é declarado justificado. A fé que salva, a fé que justifica. Então, quem são os verdadeiros israelitas? São aqueles que são filhos, são descendentes da fé que Abraão teve. Não são, não são porque são descendentes carnais de Abraão. Da mesma forma, dentro do conjunto, né, da fé cristã, nós temos as pessoas que podem se considerar, por algum tempo, parte do povo de Deus em função de diversas coisas. Às vezes, por exemplo, do ponto de vista intelectual, algumas pessoas consideram assim, a sabedoria bíblica algo palatável, né? Algo agradável de se pensar, de se refletir. Algumas pessoas, por exemplo, traduzem crer como aceitar proposições doutrinárias, concordar com proposições doutrinárias ou teológicas. Isso não é fé. Não é? Algumas pessoas confundem fé em aceitar os dogmas da igreja. Isso também não é fé salvadora. Então, essas coisas todas podem me colocar no ambiente da fé sem me tornar participante efetivo da fé. Né? Então, isso é passageiro. Vai chegar um tempo em que aquilo que me satisfez ali, intelectualmente, socialmente, aquilo que me satisfez ali esteticamente, não vai me satisfazer mais. E eu vou procurar outros rumos. Mas jamais acontecerá com aquele que efetivamente nasceu de novo e se tornou participante da nova aliança. Fale, Denilde. Interessante, né? Bom, por isso que Jesus diz lá na oração dele, de João de 15, 17, que de todos que me deste, eu não perdi nenhum. Dei, mas sabe o que eu queria, pastor? Fazer uma ponte com o capítulo 7, 12, quando agora fazendo essa mudança de aliança da primeira para a segunda, no 7, 12 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Era comum a mudança de sacerdócio? O que ele queria exatamente dizer isso? Eu sei que é passado o tabernáculo, vem a segunda lei, que é Jesus, mas ele deixa tão claro aqui que enquanto houver lei, é o sacerdote. Mudou a lei, muda o sacerdote. Era assim também na prática? Bom, foi assim. Não quer dizer que não houve mudança na primeira lei. A única mudança que há é a nova aliança. Então, enquanto persistiu a primeira aliança, o que está valendo é aquilo lá. Dentro do sistema sacrificial, os sacrifícios, né, para expiação dos pecados,
o sacerdócio, tem lá toda a lei, né? Quem pode ser sacerdote é da tribo de Levi, as qualificações lá para o sacerdócio, as qualificações dos animais, né? Que podiam ser oferecidos como sacrifício. Então, aquilo lá é a lei vigente até a mudança da lei. Mas como a lei é de Deus, o único que pode mudar a lei é Deus. Então, ele deu a lei, né, com tudo aquilo que pertence à lei no Antigo Testamento, como uma sombra, já prevendo, né, que daria uma lei definitiva mais adiante. Então, quando chegou o tempo, Deus então anunciou por meio dos profetas Jeremias e Ezequiel que a nova aliança estava chegando. E ela efetivamente ela chegou com Cristo, né? E foi selada com o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que na celebração, na instituição da ceia, né? Jesus disse acerca do cálice, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? Então, é isso que a gente celebra essa nova aliança, da qual agora nós fazemos parte. Houve isso aí, só essas duas, primeira e segunda, não que tivesse ocorrido alguma situação Não. em que tivesse trocado o sacerdócio. Tá, não. entendi. Sempre da tribo de Levi e sempre da casa de Arão. Ok? Bom, quando o escritor, né, ou o pregador aqui, ele chega neste ponto da conclusão do seu raciocínio, de que eu não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas maldades, e onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado, ou seja, aquilo que acontecia lá no verso 1, né, que os sacerdotes, por meio dos mesmos sacrifícios, e continuamente se oferecem de ano em ano, aquilo que acontecia na antiga dispensação ou na dispensação do Antigo Testamento, aqui na dispensação da graça não vai acontecer. Ou seja, uma vez oferecido o sacrifício, ele foi eficaz, ele removeu os pecados, Deus não se lembra mais dos pecados, né, porque eles foram removidos, e como esse sacrifício foi eficiente, removeu os pecados e nos reconectou a Deus, então não haverá mais sacrifício. Ok. Dito isso, o autor agora vai fazer um apelo, né? Vai fazer um apelo. Qual é a nossa resposta diante dessa verdade, desculpa. Ele diz aí o que nós temos que fazer para responder a Deus. Qual é a resposta? Ele vai, então, apresentar aí mais uma conclusão, portanto, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e em função de ter um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, está inaugurada aí, né, a misericórdia de Deus estendida a todos, por meio, né, do novo e vivo acesso que foi criado através do abrir do véu, ou seja, o abrir do corpo de Cristo na cruz. E sendo ele mesmo, não só a vítima, mas ele mesmo também o sumo sacerdote, o que compete a nós agora? O que é confiar em Deus? O que é crer? Crer é aceitar o convite, aceitar a oferta salvadora. E como é que nós fazemos isso? Se nós estávamos distantes e o caminho nos foi franqueado e o convite nos foi estendido, então é de boa educação aceitar o convite. Por isso que ele coloca aí, aproximemo-nos. Com que qualidade?
Quais são as qualidades? Qual é a disposição interna dessa aproximação? Ele vai colocar aí alguns qualificativos. Com coração sincero, com plena certeza da fé, e a certeza da fé aí não é autoconfiança, não é fé na fé. A plena certeza da fé é o depositar de nossa vida, nossa esperança e nossa expectativa na oferta que nos foi dada. Isso é plena certeza da fé. Com o coração purificado da má consciência. A má consciência aí é aquilo que levava os crentes lá da congregação desse pastor a não crescer espiritualmente. Lembra que eles se tornaram tardios para ouvir? E eles ficaram presos aos elementos, aos aspectos elementares do ensino de Cristo, como, por exemplo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Pois é, isto aí é a má consciência. O pastor está, então, dizendo para a sua congregação, ó, vocês têm que se livrar disso, porque agora não tem mais isso. O caminho está aberto, o caminho está livre, o convite está feito, vocês estão limpos. Então, vocês podem entrar agora com a consciência purificada. Né? Vocês podem abandonar a má consciência. E o corpo lavado com água limpa. O corpo aí significa toda a expressão do nosso ser. E lembrando o que Jesus disse para Pedro lá em João 13, todo o corpo já foi lavado. Lembrando que Paulo disse, no contexto de ensinar lá os maridos a amar as suas mulheres, né, suas esposas, no capítulo 5 de Efésios, o Paulo diz lá que há exemplo de Cristo, né? E como foi que Cristo amou a igreja, né? Deixe-me abrir aqui, ali em Efésios, onde ele diz o seguinte, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, né? E aí ele acrescenta que o lavar da água é o lavar pela palavra. Então, é assim que nós fomos gerados de novo, né? Então, ele coloca aí, tendo o corpo lavado com água limpa. O Pedro vai dizer que nós fomos regenerados, né? Como é que se produziu o novo nascimento? Nós somos regenerados pelo lavar da palavra. Então, lavado é lembrando de água. O próprio Jesus fez referência ao novo nascimento, lá em João 3, ao Nicodemos, falando que o novo nascimento era um nascer da água e do Espírito. Ou seja, aí, esse conjunto de versos indicando para nós que nós somos trazidos a Deus, né, mediante o ouvir da palavra de Cristo, que nos revela quem é o caminho e como esse caminho foi aberto e, ao mesmo tempo, nos oferta o convite para entrarmos. Então, esse é o corpo, né? O corpo todo foi lavado com água limpa. Sem vacilar, mantendo inabalável a confissão da nossa esperança. E por que nós podemos manter firmes, inabalável a confissão da nossa esperança? Porque nós não estamos baseados em nós mesmos, mas estamos firmados, estamos confiados àquele que fez a promessa, e nós sabemos que ele é fiel. O que nós devemos fazer, né? Quando nós nos aproximamos, o que nós precisamos fazer, uma vez que nós estamos conectados, religados a Deus, em comunhão com Deus, o que nós devemos fazer? Nós precisamos pensar em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras.
Quando que a gente faz isso? Quando é que nós nos estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras? Quando a gente se congrega. Por isso que ele diz aí, não abandonando a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos uns aos outros quanto mais vezes que o dia se aproxima. Ou seja, por que os crentes se reúnem na igreja, né? Por que o culto é tão importante, o culto público? As pessoas dizem assim, mas o importante é eu e Deus, né? Eu entro no meu quarto, eu oro, eu leio a Bíblia, e etc. Esse negócio de ir para a igreja não é algo que me apetece, né? Então eu prefiro uma vida assim, mais privada com Deus. Não existe nada mais contraditório na fé cristã do que isso. O próprio batismo, né? Aí é uma falha no aprendizado com relação aos aspectos elementares da fé. Lá, quando foi instruído sobre o batismo, o próprio batismo já indicava que a fé cristã não é uma questão de foro íntimo. A fé cristã não é uma questão de particular, de vida particular com Deus. Ela inclui, ela é necessária, né, a vida particular com Deus, porque é individual. Mas o próprio batismo é um testemunho público. Aqui mesmo, o autor de Hebreus vai trabalhar no capítulo 12, a gente vai chegar lá depois, no capítulo 12, falando do que é o ajuntamento do povo de Deus, né? O que acontece com o culto público da igreja, que aqui no 25 do capítulo 10, ele está dizendo que estava perdendo o vigor, né? Essa congregação estava perdendo o vigor na sua participação no culto público. Mas ele fala, por exemplo, no verso 15 do capítulo 13, que assim por intermédio dele, ou seja, essa nossa entrada, essa nossa aproximação de Deus por meio de Cristo, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam, que declaram publicamente o seu nome. Jamais, jamais esse conceito de eu tenho minha vida com Deus, eu vou para o meu quarto, eu oro, eu leio a Bíblia, mas esse negócio de igreja aí não me apetece muito, jamais se encaixará em Atos 1:8. Jamais alguém com essa mentalidade vai encaixar nela Atos 1:8. Porque Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Você não vai testemunhar no seu quarto, né? Pelo contrário, você vai se preparar no individual ou no coletivo, no culto público, você vai se preparar para que você seja uma pessoa cheia do Espírito, para justamente cumprir a função pública da fé cristã, que é ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, não faz o menor sentido esse raciocínio moderno, que a gente tem encontrado tantas vezes, né, pessoas defendendo ou sugerindo isso, que o importante é a sua vida com Deus e igreja é uma opção. Igreja, o culto público nunca foi uma opção, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O culto público serve, então, para que os crentes que estão aí entrando no Santíssimo Lugar com coragem, com ousadia, por meio do sangue de Cristo, serve para que eles estimulem uns aos outros, né? Estimulem uns aos outros. Os crentes vão para a igreja para adorar o Senhor, é verdade. E na adoração a gente canta, na adoração a gente ora, na adoração a gente ouve a palavra, mas não é só isso. A função do crente não é ir para o templo assistir o culto, né? Avaliar se a pregação do pastor foi boa, se não foi, se a música escolhida para aquele culto foi legal, se eu gosto dessa música ou não, etc. e tal. A função é adorarmos a Deus como corpo, como unidade e estimularmos uns aos outros. A permanência, né, no amor e na prática das boas obras. E a gente sabe, aqui o escritor está pregando ou escrevendo para uma igreja cansada, né?
uma igreja que nem ânimo para ir aos cultos públicos está tendo mais, né? Ele escreve para dizer para eles, olha, vocês que estão encorajados, vocês que estão entendendo isso, vocês que não abandonaram ainda a prática de se reunir, ajudem, né? Se associem uns com os outros para vocês praticarem essa diaconia eclesiástica, né? Praticarem esse pastorado mútuo, que é um cuidar do outro. E cuidar em que sentido? Aos desanimados, nós estimularmos eles a não desistir da fé, a não desistir do hábito de congregar, a não desistir da diaconia, do serviço cristão, a prática do amor e das boas obras. É necessário que nos animemos uns aos outros. E quando ele coloca aqui, quanto mais vede que o dia se aproxima, ele está lembrando que quanto mais vede que o dia se aproxima, mais desanimados nós teremos, mais possibilidade de desânimo nós teremos. Por isso, a multiplicação da diaconia e do pastorado mútuo distribuído, realizado por toda a congregação. E aí, então, ele entra, né? Se continuarmos intencionalmente no pecado. Esse intencionalmente no pecado aí pode se referir à decisão de voltar atrás, de recuar, depois de termos sido, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Mas pode também estar diretamente relacionado ao pecado de não se congregar, que foi o que ele tratou de imediato aí no verso 25. Recusar congregar-se, recusar a reunião pública da igreja para culto, é pecado. E aí vocês estavam discutindo, antes da nossa aula, algumas questões relacionadas com isso que implicam em alguns problemas, em alguns obstáculos, né? Por força de estatuto e de regimento interno, acaba trazendo algumas complicações que, a essa altura, a liderança da igreja tem que trabalhar para encontrar caminhos, encontrar modos de resolver sem quebrar aí os princípios declarados nos estatutos. Nós tratamos de pecados na igreja e tratamos muito, com muita clareza, aqueles pecados que tradicionalmente nós elegemos como pecado. Mas nós não tratamos com a mesma clareza o pecado de rejeitar se reunir para o culto público. Por esta razão, muitas vezes, uma congregação poderá ter um número grande de pessoas no seu rol de membros, mas não ter a presença dessas pessoas nas suas reuniões públicas. E a igreja precisa tratar a ausência deliberada de pessoas que estão arroladas, ela precisa tratar essa ausência deliberada como pecado. Assim como ela trata outros pecados em suas múltiplas manifestações, mas essas manifestações que a gente tem mais facilidade, né, de tratar como pecado. E este daqui, né, o pecado contra o culto público, a gente não entender que seja tão pecado assim. Mas, como pecado, isso atrasa, isso coloca obstáculo no progresso e no avanço da igreja, né? Então, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade,
já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. E aí segue o texto até o verso 31, que nós já falamos agora há instantes. Como resolver isso? Como é que a gente trata com uma igreja cansada? Como é que a gente lida com crentes que estão no estado de desânimo tal na sua fé que nem ânimo para vir ao culto público tem mais? Né? Bom, o autor vai usar dois verbos aí. Um imperativo, que ele coloca logo no verso 32. Porém, lembrai-vos. Olhar para trás pode ser, ou chamar, né, essas pessoas, ou essa igreja, para olhar para trás, pode ser um bom remédio. O pastor aqui está dizendo para a igreja o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, ou seja, quando vocês foram iluminados, quando vocês receberam a fé, quando vocês creram. O que aconteceu com vocês? Qual era a evidência de que a fé estava presente? Ele coloca aí: suportastes um grande desafio de sofrimento, fosseis expostos publicamente a ofensas e perseguições. E o que eu mais admiro aqui, naquilo que era evidência da fé dessa congregação, vos associastes aos que assim foram tratados, vos compadecestes dos que estavam na prisão. Isso aqui é cuidado pastoral da igreja. A igreja haverá de ter o trabalho, o ministério pastoral do seu pastor, mas ela precisa ter o seu próprio ministério pastoral. Aqui não é questão de um pastor cuidando de uma igreja toda, mas é questão da igreja pastoreando a si mesma. Veja que, do ponto de vista de cada um, ou vendo a congregação como um todo, eles suportaram um grande desafio de sofrimento, eles foram expostos publicamente a ofensas e perseguições, mas, além disso, eles não se descuidaram uns dos outros, eles se associaram uns aos outros, enquanto cada um deles suportava o grande desafio do sofrimento e suportava a exposição pública a ofensas e perseguições. E alguns deles chegaram ao ponto de serem presos, mas os outros se compadeceram deles, indo vê-los na prisão. Isso diz respeito àqueles que não estão participando do culto público por impedimentos reais. Os enfermos, por exemplo, não podem participar do culto público. Às vezes pode haver outras situações impeditivas de fato, que faz com que uma pessoa não possa estar no culto público ou possa não estar com mais efetividade no culto público. E essas pessoas, obviamente, têm que ser conhecidas, têm que ser entendidas dentro do seu contexto, e elas precisam também do amor da igreja. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas sofriam, elas se associavam com os sofredores. Elas ministravam umas às outras, que é o que ele disse aqui, né, quando ele falou da necessidade da congregação, que a gente precisa estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Nós precisamos animar uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Eles faziam isso. E o autor aqui está dizendo para ele: olha, vocês esqueceram disso? Olhem para trás, vejam como vocês eram.
As coisas eram difíceis, uma perseguição terrível, e a perseguição não foi capaz de paralisar vocês. Veja como vocês se portavam antes. E aí ele diz ainda, né, com alegria, vocês aceitaram o confisco dos próprios bens. Outras pessoas tinham perdido suas casas, tinham perdido seus empregos, por causa da perseguição contra a fé. Mas a fé estava presente. E estava presente justamente pela prática de o hábito de se reunir, porque quando eles se reuniam, eles estimulavam uns aos outros ao amor e às boas obras, eles animavam uns aos outros, se associando especialmente com aqueles que estavam sofrendo. E como todos estavam sofrendo, todos eles estavam associados uns com os outros. Cria-se uma rede pastoral de apoio mútuo na congregação, onde a congregação, desde os que estão mais no núcleo dela, até aqueles membros mais periféricos, estão sob o mesmo cuidado, estão sob a mesma atenção. O segundo verbo que ele utiliza aí, já no final do verso 34, é sabendo. Por que que essas pessoas, no meio de tanta tribulação, de tanta perseguição, por que que elas eram tão vivas assim? Por que que elas eram tão estimuladas assim? Por que elas eram tão animadas? O autor diz aí, porque vocês sabiam. O que que vocês sabiam? Que vocês tinham e têm a posse de algo melhor e permanente. Às vezes as pessoas estão desestimuladas porque elas se esqueceram de quem elas são em Cristo. Às vezes elas estão desestimuladas porque elas perderam a noção do significado do culto. Às vezes elas estão desestimuladas porque, como ele vai tratar disso no capítulo 12, essas pessoas deixaram de olhar para o autor e consumador da fé deles, como aconteceu com Israel nos dias do exílio. O Deus levantou o profeta Isaías, por exemplo, para pregar, a partir do capítulo 40 do livro, para pregar uma série de mensagens cujo tema é Eis aqui está o vosso Deus. Uma reapresentação de Deus. Às vezes, o que a gente está precisando é de uma reapresentação do Evangelho. Porque o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, é o mesmo Evangelho que é também poder de Deus para restaurar, para animar, para encorajar, para desafiar, né, para levantar os caídos. O Evangelho é isso. E, às vezes, ele precisa ser relembrado. Então, vocês faziam isso porque vocês sabiam que vocês tinham posse de algo mais permanente, né? De algo melhor e permanente. Bom, uma vez que vocês se lembraram disso, uma vez que vocês foram lembrados disso, o que vocês precisam fazer agora? Aí vem o apelo do pastor. O que vocês precisam fazer agora? Não joguem fora a vossa confiança. Não joguem fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa. Se você tiver um grupo de pessoas brincando de conchas na areia da praia, e você disser para elas, escuta, vamos construir uma embarcação para a gente navegar nesse mar aí? Aí as pessoas vão dizer assim, mas o que a gente tem que fazer? Bom, vocês têm que entrar aí no meio da mata, cada um com um machado, e vocês têm que rachar lenha. Colocar essa lenha nas costas, a gente tem que trazer essa madeira para cá e a gente vai aqui na praia juntar, pregar essas madeiras e construir uma embarcação. Se você fizer assim, provavelmente você não vai ter resultado nenhum. Porque ninguém vai querer fazer um sacrifício desse porte sem saber no que isso vai dar.
A melhor forma de você convencer essas pessoas a se animarem e entrarem nessa empreitada com você é você começar a descrever as belezas do oceano. É melhor você fazer um panorama e apresentar para elas o que elas vão conhecer lá. Quais são as possibilidades lá no meio, a gente poder mergulhar, e o que a gente encontra debaixo dessas águas todas que vocês estão vendo. E quando a gente se distanciar dessa praia aqui, o horizonte que vai clarear diante de nós, aí as pessoas vão dizer assim, e como é que a gente faz para fazer isso? Bom, para fazer isso, a gente tem que entrar no meio dessa mata aí, cada um com um machado, cortar lenha, trazer madeira para a gente construir uma embarcação. Provavelmente você vai conseguir pessoas que queiram construir uma embarcação. É o que o escritor está fazendo aqui. Ele não está repreendendo as pessoas por preguiça, por falta de cooperação. Ele quer trazer de novo a memória delas. Olha, no passado vocês se comportaram como quem estava construindo uma embarcação, porque vocês sabiam. Agora vocês têm que se lembrar que vocês têm uma grande recompensa. Mas para vocês alcançarem a promessa, vocês necessitam de perseverança. E qual é a promessa? Aquele que vem virá dentro em breve, não tardará. Veja, Jesus está voltando. O grande dia está chegando. Mas o meu justo viverá da fé. Ou seja, o meu justo olha para esse horizonte, olha para esse oceano aí, e ele entra na mata com seu machadinho e vai cortar lenha. Porque ele quer construir uma embarcação. E essa embarcação é o andar perseverante e continuado com o Senhor que o salvou. E aí ele dá a sua cartada final aí, né? E nessa cartada ele bota muita esperança na boa reação da sua congregação. Ele se inclui no meio dela e ele quase que decide por ela e com ela. E o que ele decide? Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Ou seja, nós decidimos avançar. Nós decidimos nos lembrar de como era antes, decidimos ser relembrados do que nos espera no futuro, decidimos dar uma olhadinha maior aí nesse oceano e nas suas grandezas, nas suas belezas e riquezas, e tomados por essa visão, nós decidimos pegar o nosso machadinho, entrar na mata, cortar madeira e construir nossa embarcação que vai nos levar. E essa embarcação é a perseverança. Para isso, nós precisamos suportar um grande desafio de sofrimento, ser expostos publicamente a ofensas e perseguições, aceitar com alegria o confisco dos nossos próprios bens, mas nos associar com os que assim são tratados e nos compadecer até daqueles que foram privados da sua liberdade, especialmente a liberdade de poder vir como igreja ao culto público. Eu tenho 8 minutinhos para perguntas, considerações, porque eu não vou entrar no capítulo 11, faltando só 8 minutos. Mas eu abro aí para ouvir vocês um pouquinho. Senão a Denilde faz um solo e eu faço um Bem apelo atual, aí. né? Bem atual para as nossas igrejas esse ensino, não é, pastor? Sim. Aliás, Muito a carta aos Hebreus inteira, né? Porque a carta aos verdade. Hebreus tem como motivação
animar uma igreja que se cansou de Deus. Verdade. É bem a nossa realidade atual. Estávamos comentando ontem no coro, porque a gente fica no coro lá de frente para a nave da igreja, né? E a gente fica falando, principalmente no culto da noite, como vem pouca gente na igreja atualmente. Uhum. Um tempo atrás aquilo lotava, o culto da manhã lotava, o culto da noite lotava, e agora a gente fica até triste, sabe? Uhum. Lá de cima, vendo aquele tanto banco vazio. Se eu estava falando dessas pessoas, desses desigrejados, eu estava lembrando da nossa igreja. Não sei se são desigrejados, mas são pessoas que não se animam muito a ir à igreja. E acho que isso, muito do que está acontecendo, isso é o culto online. Eu acho. As pessoas estão preferindo ficar na sala delas, às vezes sozinhas, às vezes com alguém da família, mas assistem ao culto, não participam dele. Uhum. Infelizmente. Mas é possível, né, alcançar essas pessoas, porque aí que está a contradição do culto online, né? Porque, de um lado, a gente pensa assim, olha, esse pessoal se acostumou com o culto online e agora eles preferem ficar em casa do que vir para o culto presencial. Mas, por outro lado, por meio da transmissão, o mesmo sermão que nós estamos pregando para quem está presente, a gente está pregando para eles também. Então, Sim. vai muito, né, de nós interpretarmos corretamente e adequadamente o fenômeno em si. Porque quando a gente está diante de uma situação dessa, a nossa tendência é a gente olhar a superfície e tirar conclusões, fazer conclusões na base da superfície. Então, o que é mais fácil, né, na superfície? Olha, o povo está desanimado, o povo não quer nada com nada, o povo perdeu interesse, o povo não tem compromisso, e etc. e tal. Então, a gente tira essas conclusões. O autor de Hebreus, ele também podia ter tirado essas mesmas conclusões. Em alguns momentos, ele até dá umas alfinetadas nesse sentido, porque isso também é correto. No meio dessas pessoas todas, também existem pessoas, sim, que desinteressadas, pessoas que estão descuidando da tão grande salvação, como ele colocou lá em 2:2, etc. Ele sabe disso. Mas quando ele aborda a igreja como um todo, ele é mais positivo na sua análise. Ele compreende que é uma igreja que está num estado num estado, sabe quando você tem uma tarefa e que você empreende ali um grande esforço para aquela tarefa, você está concentrado naquela tarefa, etc. E quando você conclui a tarefa, dá aquele relaxamento, dá aquele estado meio que melancólico, parece que você perdeu a funcionalidade. Acontece, você pega um curso de graduação, ao final você experimenta esse tipo de sentimento, você pega uma obra, né, para fazer, que exige de você, quando você conclui, você tem a alegria de ter concluído, mas você também tem um sentimento melancólico, que é como se o mundo estivesse se decompondo diante de você, né? Eu penso que a igreja, de um modo geral, né, e as congregações em particular, elas passam por essas fases também, né? Tem uma fase que a igreja se anima muito, se reúne, congrega, todo mundo ali quer participar, existe um valor ali, etc. Aí, quando elas alcançam aquele objetivo para aquele momento, e esse alcance aí pode ter uma duração de 10, 15, 20 anos, não é? Quando alcança, dá aquela moleza, né? Que o povo fica meio flácido, né? A gente chama isso, a gente não, né? Quem entende disso chama isso de curva de sigmoide. Não sei se vocês já ouviram falar da curva de sigmoide, né? Todo projeto, né? Ele que depende do voluntariado, da participação efetiva das pessoas, você tem que criar uma curva que convença as pessoas a entrar com você naquele projeto.
quando esse projeto está chegando ao fim, ou seja, a curva está chegando no seu ápice, ela começa a declinar. Então, antes dela começar a declinar, você tem que criar uma nova curva. Ou seja, você tem que estabelecer uma nova meta. Se você perde esse time, se você não estabelece essa nova curva, então você experimenta o declínio. Esse declínio pode levar você de volta ao ponto original lá da primeira curva. Então, eu penso que hoje a igreja e as congregações individuais, elas estão precisando da criação de uma curva, de uma nova curva. Por exemplo, pense numa igreja que teve como motivo, como curva inicial, construir o seu templo. Okay? Pense numa igreja, gente, olha, nós vamos comprar um terreno e tal, vamos fazer a campanha, e aí criou-se uma curva em direção a comprar o tal do terreno para a congregação. Todo mundo se animou, a igreja ferveu e tal, e começou a doar, e a igreja comprou o terreno. Isso findou a primeira curva. De imediato surge uma nova curva. Gente, agora a gente precisa construir o templo. Olha, vamos fazer mutirão, vamos fazer isso, cantina e tal, porque a gente precisa de um templo grande para receber pessoas, porque a igreja vai crescer, etc. e tal. Aí as pessoas entram. Aí termina o templo. Não se cria uma nova curva. Não se criando uma nova curva, a gente comunica à igreja que o ápice da vida era sentar nos bancos e esperar a morte chegar. Não há um novo projeto. Com isso, a curva começa, essa curva que chegou no seu ápice, ela faz a curva e começa a descer. Ela vai descendo. É necessário recuperar isso. Para recuperar isso, é necessário criar uma nova curva. Enquanto não houver uma nova curva, esse declínio vai estar em andamento. Agora, o difícil é descobrir que curva é essa, né, para a realidade de cada congregação em particular. Tomara que na nossa igreja reinicie-se uma nova curva com a chegada do novo pastor. Acredito. A chegada de um novo pastor pode ser, em si mesma, uma nova curva. Não é? Só que é uma curva curta. É curva, é curva. Porque a expectativa da chegada de um novo pastor, ela pode ter uma duração aí de meses, né? A chegada de um novo pastor não cria uma curva duradoura. O que vai criar uma curva duradoura com a chegada do novo pastor é se o novo pastor ele vai trazer respostas para algumas questões que a igreja tem e que não vem obtendo respostas nos últimos tempos. Porque se você receber um novo pastor que não traz resposta, essa curva ela é curta. Por meses, né, questão de meses, já volta o declínio. Então, é muito necessário, né, na recepção de um novo pastor, nesse caso, que junto com o novo pastor, com a ideia da chegada do novo pastor, haja já a gente não sabe o que o novo pastor vai chegar, qual vai ser a diretriz, qual vai ser a proposta, mas é muito necessário que a igreja se alimente, né, de uma expectativa de que essa pessoa que nós estamos trazendo é uma pessoa que Deus escolheu para nós, e junto com essa pessoa, com os dons espirituais que Deus deu a ela vai trazer para nós aí, né, uma abertura de horizonte, respostas para algumas questões que nós já temos, expectativas que nós temos que acabaram sendo frustradas. É necessário criar esse ambiente, criar um ambiente de expectativa. É óbvio que esse ambiente de expectativa vai ser a preparação da própria igreja para o trabalho do pastor que vem. E isso liga ao fato de que esse pastor que vem teria que suprir essas expectativas.
Caso ele não supra essas expectativas, essa curva deságua em frustração. E isso torna o segundo estágio pior do que o primeiro. Boa noite para vocês. pastor. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, pastor.